Sextou, meus amigos, e vamos com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com este humilde jornalista que vos fala. Canal esse que você pode participar, né, dando seu joinha aí, clicando, dando o seu like, né, clicando no joinha aí, comentando, isso é importante, né, e se inscrevendo, mais importante ainda. E quem receber aí nos grupos de WhatsApp, né, se puder fazer o favor para nos ajudar com o algoritmo, né, pode compartilhar aí o link, né, nos grupos de WhatsApp. E a inscrição, né? Muito importante a inscrição. Vamos lá com as informações de hoje. Quem é que não viu o vídeo de Nicolas, mais uma vez, né, bombando nas redes sociais, né? Por que será que a esquerda, o STF, né? Aliás, o STF hoje é o partido de esquerda mais poderoso do Brasil, né? Por que será que eles insistem em censurar as redes sociais, né? Que o pessoal da direita, através, né, das redes sociais, chegam à população. Tem informação, né? Informação correta, não as falsas como aconteciam antigamente, né? Quando tinha um monopólio aí da grande mídia. E ontem, dia 3 de abril, o Felipe Neto, influencer digital, depois de meses em silêncio, sem se envolver ou opinar sobre política, fez um pronunciamento à nação, né? Segundo ele, lançando sua candidatura a presidente do Brasil e informando sobre a criação de uma rede social. Cerca de 17 horas depois, seu vídeo alcançou a marca de 7 milhões e 900 mil visualizações, né? É o que nós vimos até agora. Nicolas Ferreira, deputado federal do PL por Minas Gerais, também ontem fez um pronunciamento sobre a importância e a necessidade da anistia aos presos políticos de 8 de janeiro de 2023. Cerca de 13 horas depois, seu vídeo alcançou a marca de 22 milhões e 900 mil visualizações no Instagram, né? Ambos possuem pouco mais de 17 milhões de seguidores no Instagram. Não há como não comparar essas ações desses dois jovens. O Felipe Neto, num gesto personalíssimo de autopromoção, lançando sua candidatura em sua rede social. O Nicolas Ferreira, em um gesto de altruísmo, pedindo perdão e anistia para os presos políticos que estão sendo condenados com penas exageradamente desproporcionais e injustas. Esse é um ótimo momento para reflexão, né, do povo brasileiro. Com quem que você gostaria de compartilhar a trincheira? De que lado você estaria nessa trincheira, né? Eu, com certeza, do lado do Nicolas, né? Com certeza, do lado do Nicolas. É um jovem brilhante, um político que tem um futuro brilhante no país, deve chegar na presidência da República se continuar nessa toada, né? É um jovem conservador, tem excelentes argumentos, tem uma oratória fantástica, né? Não é aquele político que chega, bate boca com um esquerdista e não consegue vencer. Ele é daqueles que derrubam qualquer esquerdista com qualquer argumento esdrúxulo de esquerda, ele derruba, né? Só conversando, parlamentando, né? É um excelente parlamentar, é um jovem promissor e que não tem como, né, nem duvidar de que lado da trincheira eu estaria nesse momento. Estaria do lado do Nicolas, né? E nós temos aí a situação do STF, que tem dado algumas recuadas e agora parece que a preocupação começa a rondar o prédio do Supremo Tribunal Federal, né? A defesa de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, classificou como frágeis e inconsistentes os indícios reunidos pela Polícia Federal em investigação que levou ao seu indiciamento por violação de sigilo funcional, né, com prejuízo à administração pública. A apuração envolve o suposto vazamento de conversas internas entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e seus auxiliares. Segundo o advogado Eduardo Kuntz, respeitando a investigação da Polícia Federal, ele verificou que, mais uma vez, ela é composta por indícios fracos e ruins. A declaração foi feita à CNN Brasil após a divulgação do relatório da Polícia Federal, que sustenta a tese de que Tagliaferro repassou informações sigilosas a jornalistas com o intuito de prejudicar a imagem de Moraes e minar a sua credibilidade em processos sensíveis em curso na Suprema Corte. A Polícia Federal chegou à conclusão, com base em diálogos encontrados no celular de Tagliaferro,
que teria mencionado a companheira ter sido procurado por jornalistas da Folha de São Paulo e confirmado o repasse de dados. O relatório policial afirma que o objetivo seria arranhar a imagem do ministro do STF, questionar-lhe a imparcialidade e causar instabilidade política, interferindo diretamente em investigações de organizações criminosas. Se ele fez isso mesmo, ele fez um favor para o Brasil, né? Lógico que o Supremo e o ministro Alexandre de Moraes não iam gostar dessa história, né? Imparcial, né, ele é, né? Nesse caso, o Alexandre de Moraes não é o imparcial, né? Ele é parcial, totalmente parcial, a favor de arrebentar com qualquer adversário da esquerda brasileira hoje, né? Quem for adversário do comunismo, adversário da esquerda brasileira, ele é contra, né? Ele é parcial, né? Ele não é imparcial, ele é parcial, totalmente parcial. Hoje, como eu disse agora há pouco, o STF é hoje o maior partido de esquerda, o partido de esquerda mais poderoso do Brasil. Em sua defesa, Tagliaferro nega qualquer envolvimento no vazamento das informações, segundo Kuntz. A expectativa agora, segundo ele, é que a PGR não promova o oferecimento da denúncia. E ele disse que seu cliente nega que tenha repassado qualquer informação para a imprensa, mas tenha consciência de que o conteúdo vazado é verdadeiro, né? E tem muito mais aí, né? O caso ganhou ainda mais atenção após a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, emitir nota oficial condenando a quebra do sigilo das comunicações entre Tagliaferro e seu advogado. De acordo com nota da OAB, o sigilo profissional é uma garantia constitucional essencial para o livre exercício da advocacia e para a preservação do direito de defesa no Estado Democrático de Direito, segundo a entidade, segundo a OAB, que prometeu acompanhar o caso de perto e tomar providências para garantir o respeito às prerrogativas profissionais. A investigação teve início após o vazamento de mensagens que, segundo reportagem da Folha de São Paulo, indicariam que o ministro Alexandre de Moraes utilizou informalmente o Tribunal Superior Eleitoral para monitorar e investigar aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o pleito de 2022. As comunicações teriam sido trocadas entre Ayrton Vieira, assessor direto de Moraes, e Eduardo Tagliaferro, que à época chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação no TSE. De acordo com o jornal, foram identificados ao menos 20 pedidos informais e relatórios enviados pelo gabinete do ministro sem o devido trâmite oficial. Ou seja, totalmente ilegal, né? O Eduardo Tagliaferro deixou o cargo em maio de 2023, após ter sido preso sob suspeita de violência doméstica. Desde então, seu nome voltou ao centro das atenções por conta das revelações envolvendo o funcionamento interno do TSE e suas possíveis conexões com a condução dos inquéritos do STF. O caso segue em análise pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR, que deverá decidir se oferece ou não denúncia com base nas conclusões da Polícia Federal. O Tagliaferro, na verdade, está abrindo fogo contra o Moraes, né? Mesmo quieto, né? Ele já passou informações. E essas informações, hoje ele é um arquivo vivo, né? Mas ele tem muitas informações. Só o Glenn Greenwald, que é o jornalista, né? Que é o autor das matérias pela Folha de São Paulo, ele diz ter 6 gigabytes aí, né, de informações, conversas, sobre a parcialidade, né, do ministro Alexandre de Moraes. Tudo bem que ele sumiu, né, até o Glyn não escreveu mais, né, sobre o assunto. Vazou um vídeo nessa semana aí de que o Tagliaferro estaria tentando fugir para a Espanha, sendo ajudado pelo jornalista Oswaldo Eustáquio, que está por lá, né, porque ele teme ser morto no Brasil, né? E o Oswaldo Eustáquio ainda disse, não morra, vem para cá, né? Vem para cá. É um arquivo vivo, né? E corre sim riscos se ele tiver todas essas informações. E como não é um cidadão despreparado, ele deve ter, né, essas provas em mãos, deve ter cópias disso tudo e pode causar sérios problemas aí ao Alexandre de Moraes, que há muito tempo vem usando da ilegalidade para perseguir os seus opositores. E o Supremo Tribunal Federal ainda não tomou qualquer decisão sobre o recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro
para tentar reverter a sua inegibilidade até 2030, decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho do ano passado. De 2023. A condenação foi baseada em abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, com origem em uma reunião no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro colocou em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas perante embaixadores. Não pode mais colocar em dúvida o sistema eleitoral do Brasil. É crime. É crime só em ditaduras, né? É crime na Venezuela, é crime em Cuba, né? É crime na Nicarágua. Lá é crime você colocar em dúvida o sistema eleitoral do país, né? O recurso foi protocolado em dezembro do ano passado, inicialmente distribuído ao ministro Cristiano Zanin, que, na época, se declarou impedido de atuar no caso por ter integrado a equipe jurídica do Partido dos Trabalhadores, o PT, durante as eleições de 2022. Com isso, o processo foi redistribuído e caiu justamente nas mãos do ministro Luiz Fux, onde permanece sem movimentações desde então, né? E eu não confio em nenhum daqueles ministros do STF, né? Por enquanto, só o André Mendonça tem votado contra, né, os demais ministros, né? Contra os demais pedidos dos outros ministros. Mas a Procuradoria da República já se posicionou contra esse recurso, sustentando que o STF não deve reavaliar as provas utilizadas pelo TSE, porque a instância eleitoral é soberana na análise do mérito das ações de inegibilidade. O próprio TSE, em um recurso anterior, já havia mantido a condenação de Bolsonaro. Só que, né, com esse recente levante de Fux, que tem preocupado o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo, surgiu aí uma expectativa e uma possibilidade entre aliados de Bolsonaro sobre uma eventual reversão da decisão antes das eleições de 2026, quando vale ressaltar o TSE será presidido por Nunes Marques e o André Mendonça, né? Nunes Marques e André Mendonça são dois indicados por Bolsonaro, se bem que até agora, né, tem votado de acordo, né, ou contra todos esses desmandos no STF apenas o André Mendonça. O Cássio Nunes Marques já pulou para o lado do Alexandre de Moraes, né? Vamos ver até quando, né, se ele vai permanecer lá ou não. Presidindo ele e o André Mendonça presidindo o TSE, ali ele vai ter chance de fazer a diferença e colocar, né, tudo que está fora dos eixos nos eixos. Falamos em PT e o PT, a gente sabe, né, todo mundo sabe, inclusive seus eleitores, que o Lula não ganha mais de ninguém. Aliás, é por isso, né, que o povo estava revoltado na frente dos quartéis. Alguns não foram, mas mostraram a sua revolta, publicaram nas redes sociais sobre as urnas eletrônicas não confiáveis, né? E o PT, sabendo do fraco desempenho do presidente Lula, eles pensam em mudar de candidato. Já se falou em Flávio Dino, agora surgiu mais um, né, que é o Rui Falcão, né? Rui Falcão, que é uma ala do PT está defendendo a candidatura do Rui Falcão à presidência do PT, né? Na quinta-feira, ontem, um grupo de líderes do Partido dos Trabalhadores manifestou apoio à possível candidatura, né, do Rui Falcão, do PT de São Paulo, para a presidência do partido. O manifesto conta com o respaldo de figuras como o ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, e o ex-deputado federal José Genuíno. Esse documento é uma continuação de uma carta aberta de Rui Falcão, datada de 12 de março, em que ele defende um debate político na disputa pela liderança do partido. O manifesto é intitulado Sob um PED com a política no comando, né? E o PED é o processo de eleição direta. O manifesto destaca que as disputas dentro do partido devem ser políticas e não motivadas por controle de dinheiro. O processo de eleição direta, a PED, né, é citado no texto, define as regras da votação que acontecerá no dia 6 com a participação direta dos filiados. E aí é que está o pulo do gato dessa ala do PT. Eles não querem só lançar o Rui Falcão a presidente da sigla. Eles querem lançar o Rui Falcão a candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, né? E para essa eleição interna deles, aí eles esperam que cerca de 1.300.000 petistas votem, além da presidência. Também vão
vão ser escolhidos aí, vão estar em disputa cargos de tesoureiro, de comunicação, considerados peças-chave aí para a campanha de 2026, quando o Rui Falcão pode ser o candidato do PT ou Lula pode tentar a reeleição, né, ou apoiar um sucessor que seria o Rui Falcão nesse momento, ou alguém aí, né? Já se cogitou até no ministro do Extremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, né? Ainda que Rui Falcão não tenha oficializado a sua candidatura, o manifesto é visto como um forte incentivo para que ele entre na disputa e, posteriormente, depois da disputa interna, ele seria um dos candidatos do PT à presidência da República. Tudo bem que quem vier do PT não vai ter chance nenhuma, né? Se realmente o TSE obedecer à vontade popular, né? E caso decida concorrer, o Rui Falcão vai, na eleição interna, né? O Rui Falcão vai enfrentar o Edinho Silva, que também é do PT de São Paulo, ex-prefeito de Araraquara, que é o preferido pelo presidente Lula e apoiado por outros petistas históricos, como o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. E por que Lula tem essa preferência pelo Edinho Silva, o ex-prefeito de Araraquara? Porque justamente ele não causaria concorrência ao Lula pela candidatura à presidência da República. Já o Rui Falcão já mostra interesse em ser um candidato do PT à presidência, né? Edinho ainda não oficializou sua candidatura. Edinho Silva representa a CNB, Construindo o Novo Brasil, a corrente majoritária do partido, da qual Lula também faz parte. Além de Falcão e Edinho, outros dois nomes já confirmaram suas candidaturas. Romênio Pereira, do movimento PT, e Walter Pomar, da articulação de esquerda, né? Mas os dois têm chances reduzidas de sucesso no pleito. A disputa interna será crucial para o futuro do PT e suas estratégias nas eleições gerais de 2026, né? E o Rui Falcão está tentando voltar a comandar o PT, só que agora com uma outra intenção, o de ser o candidato do PT à presidência da República. Será que ele vai conseguir? Não sei, né? E vamos lá com mais informações. Essa aqui é preocupante, hein? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, pretende instalar fábricas de fertilizantes orgânicos no Rio Grande do Sul em parceria com a China. Isso é perigoso, fertilizantes chineses, né? O objetivo é impulsionar a agroecologia, né? Segundo eles, né? O objetivo é impulsionar a agroecologia. Segundo eles, fornecendo insumos de baixo custo e tecnologia inovadora. Vou tomar uma água aqui, né? Porque dá uma olhada nas palavras aqui. Antes de falarmos do esporte, nós vamos falar de Campeonato Brasileiro. Também vamos falar só que eu não tenho a tabela aqui desse final de semana, né? Não tenho aqui a tabela desse final de semana da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. Mas tem rodada domingo a partir das 8 horas, né? Nós teremos mais uma rodada da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, o Cinquentão 2025. E pelo Campeonato Brasileiro nós teremos as seguintes partidas, vamos conferir aqui. Também teremos a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, né? O Operário ganhou o primeiro jogo da final, lá em Campo Grande, nas Moreninhas, por 1-0. E agora o Iviema, se quiser ser campeão, tem que vencer por 2 gols de diferença o Operário. Se vencer por 1 gol de diferença, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, né, vai para os pênaltis. Teremos decisões teremos a decisão do campeão sendo definida nas penalidades, na loteria dos pênaltis, né? E pro Operário basta um empate para se tornar campeão, bicampeão, né? Já que foi campeão ano passado quando enfrentou o time de Dourados, né? Na final. O Dourados de Dourados. E no Campeonato Brasileiro, segunda rodada, nós teremos às 17h30 na Neoquímica Arena em São Paulo, Corinthians jogando contra o Vasco da Gama. No mesmo horário, no Castelão, lá na capital lá em Fortaleza, na capital do Ceará, né? O Ceará joga contra o Grêmio. Às 20 horas, no Rio de Janeiro, no Newton Santos, no estádio Engenhão, o Botafogo vai jogar contra o Juventude. No domingo,
às 15 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, tem Fluminense e Bragantino. Em Belo Horizonte, no estádio Mineirão, tem Clube Atlético Mineiro contra o São Paulo, 15 horas também. Às 17h30, no estádio Maião, que é o municipal lá de Mirassol, nós teremos o Mirassol enfrentando o Fortaleza. No Beira-Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e Cruzeiro, também às 17h30. No mesmo horário, no Barradão, lá na capital baiana de Salvador, o Vitória joga contra o Flamengo. Na Ilha do Retiro, na capital pernambucana, no Recife, tem o Esporte Clube do Recife enfrentando o Palmeiras, também às 17h30. E o último jogo da segunda rodada vai ser também no domingo, só que um pouco mais tarde, às 19h30, na Vila Belmiro, tem Santos e Bahia, né? São os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Bom, chegamos ao final, sexta-feira, daqui eu tô saindo, vou lá para a conveniência do Luiz Carlos Dalzac, Baturité Conveniência, ali na frente da GESUL, quase entre a GESUL e o Miguel Marcondes, na rua Baltazar Saldanha, comer aquele espetinho e tomar aquela gelada. Ou um vinho, que hoje o tempo está propício, né? Então, uma temperatura agradável para tomar um vinho hoje. Tem tudo lá no Baturité, na conveniência, em um ambiente super familiar. Vamos encerrando aqui então. Excelente final de semana para vocês. E é claro que o Fatos, Informações e Opiniões volta a qualquer momento se nós tivermos algumas informações aí urgentes, né? Senão nós estaremos de volta na segunda-feira. Grande abraço a todos e mais uma vez, excelente final de semana para você.